Se você é advogado, servidor da justiça ou estudante de direito e ainda não está usando a inteligência artificial para ganhar tempo na redação de suas peças, está deixando passar uma oportunidade valiosa. Nesse vídeo, eu vou te apresentar o método AIRAC, que é uma técnica que já é consagrada em universidades de direito no exterior, mas ainda é uma técnica pouco conhecida aqui no Brasil. É uma técnica que organiza a argumentação de uma forma lógica, direta, convincente. Vou te mostrar como combinar essa técnica com a inteligência artificial para escrever petições mais claras, mais estruturadas e eficientes. Meu nome é André Tessani, sou juiz de direito e no final eu ainda vou te mostrar como é que isso funciona na prática, usando uma petição real. Hoje, quem atua na área jurídica precisa lidar com prazos curtos, volume grande de trabalho, muitas vezes cobrança por produtividade, e isso não para de crescer. Nesse cenário, não dá mais para ignorar o impacto que as ferramentas de inteligência artificial estão trazendo para a nossa profissão. A inteligência artificial não é mais uma curiosidade ou um recurso opcional. Ela é parte essencial da rotina de muitos profissionais do direito que querem se manter competitivos. Quem aprende a usar a inteligência artificial do jeito certo vai conseguir entregar mais, com mais qualidade e com menos esforço. Isso vale para análise de jurisprudência, leitura de documentos longos e, especialmente, que é o nosso assunto aqui, para a redação de peças. Quem não souber usar essa tecnologia em pouco tempo pode começar a ficar para trás, porque o mercado já começou a valorizar quem consegue aliar o conhecimento jurídico com as boas ferramentas digitais, como é o caso da inteligência artificial. E quando o assunto é escrever textos jurídicos com inteligência artificial, uma das melhores estratégias é usar uma estrutura lógica bem definida. E aí que entra o método AIRAC, que ajuda tanto a inteligência artificial quanto o próprio profissional a organizar o pensamento jurídico e a produzir argumentos mais claros e consistentes. Com um prompt bem formulado e essa estrutura como base, a inteligência artificial entrega um texto muito bom. Depois basta revisar esse texto e lapidar o texto gerado. O ganho de tempo é enorme. Nesse vídeo, vamos primeiro criar do zero um texto e depois vamos usar uma contestação real e montar um trecho de uma réplica usando esse método. Mas primeiro deixa eu explicar o que afinal é esse método AIRAC. O método AIRAC é uma forma estruturada de organizar a argumentação jurídica. Essa sigla AIRAC vem do inglês. Issue, que é questão, que é qual é o problema jurídico que precisa ser resolvido. Por exemplo, o motorista é responsável pelos danos causados no acidente de trânsito. Rule, que é a regra. Qual a norma ou princípio jurídico que se aplica a essa questão? Nesse caso, seriam os artigos do Código Civil sobre a responsabilidade civil. Application, que é a aplicação, como essa norma se encaixa no caso concreto. Ou seja, se o motorista agiu com culpa ou se houve alguma excludente de responsabilidade. E conclusion, que é a conclusão. Qual é a resposta jurídica para esse problema? O motorista deve ou não indenizar a outra parte? Na prática, é como se fosse um roteiro lógico para raciocinar juridicamente. Tu começa definindo a pergunta e depois mostra qual a norma que responde a essa pergunta. Em seguida, aplica a norma ao caso real e, por fim, apresenta a conclusão. Esse modelo é bastante usado em países como os Estados Unidos, mas funciona perfeitamente no nosso contexto também. Por que o método AIRAC funciona tão bem? Porque ele reforça a clareza de pensamento. Quando a gente segue essa estrutura, a gente evita pular etapas ou fazer afirmações sem ter uma base legal para aquela afirmação. Então, esse método ajuda o leitor a acompanhar o raciocínio. Seja o juiz, um colega de escritório, o professor, quem lê entende com facilidade a lógica do argumento. E também facilita o uso da inteligência artificial, porque a IA trabalha melhor quando recebe comandos objetivos. Se tu pede para a IA escrever um texto usando o método AIRAC, a IA tende a organizar o texto de uma forma mais útil e mais direta.
e tu consegue validar esse raciocínio apresentado. Ele também evita textos genéricos, porque muitas vezes o problema de quem usa IA é acabar com um texto meio vago. Esse método, ele dá um esqueleto firme para que o conteúdo seja jurídico, argumentativo. Ele vai também evitar repetições de fatos ou argumentos, que é um defeito muito comum nos textos jurídicos. Muita gente ainda escreve peças jurídicas de forma improvisada, como se estivesse ali desabafando para o juiz. Isso acaba gerando textos repetitivos, pouco claros. E esse método, então, ele vai obrigar a fazer o caminho contrário, partir da norma, aplicar o método e convencer com a lógica. Agora vamos à parte prática. Quando você quiser usar a inteligência artificial para criar uma argumentação do zero, o segredo é montar um prompt que descreva de forma objetiva o que você quer que a inteligência artificial escreva. Depois, diz para estruturar o texto com base no método hierárquico. Ainda indica o tom desejado, se um texto deve ser técnico, didático, direto, mais formal, mais acessível. Vamos trazer aqui também os ensinamentos do Dr. Diego Barbosa nos vídeos anteriores e montar um prompt bem específico para ficar bem bacana. O prompt pode ser assim: redija um texto jurídico com base no método AIRAC para ser incluído em uma contestação. O autor alega inadimplemento contratual por parte do réu sob o argumento que este não entregou no prazo combinado um site institucional para uma pet shop. Esclareça que o atraso decorreu de um fato superveniente. A sede da empresa ré foi diretamente afetada pela enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul entre o final de abril e o mês de maio de 2024, considerada uma das maiores tragédias climáticas da região nos últimos tempos. Sustente que se trata de evento imprevisível, inevitável, que impossibilitou a continuidade temporária das atividades, caracterizando hipótese de força maior, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil. Use linguagem clara, objetiva e técnica própria de peças processuais, sem excesso de formalismo. Vamos ver aqui então como é que seria uma resposta da inteligência artificial com esse prompt. Agora uma outra situação. Às vezes tu não vai começar do zero, já tem ali a petição da outra parte e precisa construir uma resposta para rebater determinada alegação. Nesse caso, o trabalho com a inteligência artificial muda um pouco. O ideal é combinar o upload do documento com um comando claro sobre qual ponto que você quer refutar. Primeiro, eu gosto de pedir que a inteligência artificial liste todas as preliminares, para depois ir analisando cada uma delas. Para esse nosso teste aqui, eu dei esse comando aqui, ó. Estou te passando uma contestação apresentada em um processo judicial da Justiça Estadual Brasileiro. Leia o texto e liste todas as questões preliminares levantadas pelo réu. E o resultado é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Ele disse que a contestação apresentada pelo réu levanta as seguintes questões preliminares. Daí ele lista aqui pedido de decretação de segredo de justiça, ilegitimidade ativa do autor, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa. Daí, na sequência, eu peço, então eu identifico quais são as questões preliminares e, na sequência, eu dou um prompt como esse aqui. Escreva um texto jurídico com base no método AIRAC para ser incluído uma réplica, refutando a preliminar de inépcia da inicial. Use linguagem clara, objetiva e técnica, sem excesso de formalidade. Não use subtítulos. Eu coloquei isso aqui, não use subtítulos, porque a tendência dele é para cada parte lá do método AIRAC, ele colocar um subtítulo. Eu não quero isso. E o resultado, então, vem esse texto aqui, que eu achei bem decente, que provavelmente daria para usar isso aqui num caso real. Claro que, como eu disse, lapidando, adaptando um pouquinho mais, mas ele já tem aqui uma estrutura muito bem feita para nos ajudar num caso real. E depois, na sequência, eu faria a mesma coisa com as demais preliminares que eu gostaria de que ele fizesse o texto refutando aqui para minha réplica. Mas atenção, não confia cegamente na IA. Lê com cuidado a petição em análise, porque a IA pode deixar passar algum ponto, ou até mesmo inventar informações que não estão nos autos, o que a gente chama de alucinação da inteligência artificial. A combinação entre a inteligência artificial e o método apresentado transforma a IA em uma ferramenta realmente útil para quem atua no direito.
Não basta pedir, escreva uma contestação e esperar que o resultado seja bom. Ao usar estruturas como o IRAC, tu guia a inteligência artificial para entregar um texto mais lógico, coeso, juridicamente coeso, consistente e o melhor, tu acaba economizando tempo e energia. Então, em vez de começar um texto do zero, tu percebe um esboço já bem estruturado, pronto para ser adaptado com as informações específicas do caso concreto e adaptando o estilo, agregando o que é necessário para ficar perfeito para o caso. Se tu gosta de conteúdos relacionados à inteligência artificial ou outras tecnologias aplicadas ao direito, se inscreve no canal.